E aí, gente, tudo bom? Sou o professor Lucas Sequinel e hoje, na verdade, nós não temos uma videoaula e nem é o Geografia em um Minuto, é então um vlog. Na verdade, hoje eu separei esse vídeo para comentar algo, sobre carreira ou sobre a profissão de professor. Basicamente, hoje eu vou comentar o porquê eu decidi entrar no programa de mestrado. Por que eu faço mestrado hoje em dia, Basicamente, a resposta ela pode ser para me tornar um profissional ainda mais qualificado, me tornar um profissional melhor, mais capaz, aprender novas metodologias e também estar mais próximo do ambiente acadêmico para trazer novidades, e sempre buscar, na verdade, além de ser um professor, também um pesquisador. Mas basicamente, para quem me conhece, sabe que essa ideia de título, a ideia de ser mestre, nunca foi algo que me fascinou muito, não. Na verdade, a entrada no programa de mestrado ela se deu até tardiamente. Quando eu terminei a faculdade de Geografia e depois até continuei estudando, fazendo licenciatura em Informática, fazendo outras especializações, depois continuando a faculdade de História, eu não colocava o mestrado como exatamente uma grande prioridade na minha vida. Até porque, na realidade, eu não encaro que um título ele seja capaz de designar se o indivíduo é ou não é um bom profissional ou é ou não é um bom professor. Uma das coisas que eu sempre converso com alguns colegas professores, inclusive com um grande amigo meu, aliás, com dois grandes amigos meus que merecem ser citados aqui, o Giovanni, o professor de língua portuguesa, um dos melhores professores que eu já conheci na vida, e o Jorge Strauss, também um grande amigo, um baita de um profissional na área de Libras, é que, na verdade, formação técnica não é igual a capacidade técnica. Então não adianta o indivíduo, o professor, fazer um mestrado e utilizar em suas aulas métodos arcaicos, ou então, na verdade, não dar o sangue em sala de aula. É claro que eu já tenho até vídeos gravados mostrando vantagens e desvantagens de ser um professor. Mas esquecendo de toda a luta que o profissional na educação, todo professor tem para ter melhores condições de trabalho, ou então, enfim, melhores salários, uma remuneração mais digna, eu sempre encaro que quando um profissional ele decide se dedicar ao mestrado, ele também deve pensar no que esse curso, no que esse mestrado vai contribuir, vai agregar para a sua carreira em sala de aula. De maneira nenhuma eu penso ou tenho a intenção de concluir um mestrado e sair da educação básica pública, ou concluir um mestrado e sair de sala de aula, ou partir para uma universidade, o centro universitário, e abandonar o ensino médio, o ensino fundamental que eu gosto tanto. Então, basicamente, eu sempre coloco que o mestrado ele deve ser utilizado, ele deve ser aproveitado principalmente para desenvolver um professor pesquisador, um professor inovador, um professor mais próximo das novidades acadêmicas e também, por que não, mais próximo de professores qualificados, muitas vezes muito qualificados, e se apropriar de metodologias, de materiais e métodos diferentes. Basicamente, quando eu decidi entrar no mestrado, então eu busquei tudo isso. Agora, indo para a reta final, já qualifiquei, estou me preparando aí, finalizando o texto para logo mais, acho que uns 2, 3, 4 meses a seguir aí, fazer essa defesa, eu posso dizer que amadureci muito. Que o mestrado ele trouxe, sim, algumas experiências muito significativas para a sala de aula. Mas tem um detalhe, não é porque o sujeito conclui um mestrado que tudo acabou. Não sei se estão nos meus planos no momento a ida para um doutorado ou algo do tipo, mas sim estão nos meus planos continuar estudando com alguns cursos profissionalizantes, com alguns cursos de inovação, com alguns cursos ligados à tecnologia. Basicamente, o que eu sempre coloco é que o mestrado, principalmente o mestrado acadêmico, não o mestrado profissional, mas o mestrado acadêmico, ele exige muito em termos de leitura e escrita, não que o profissional não exija, mas é que um caso específico é que há muita revisão de literatura. E por mais que a gente acabe achando que a literatura
produzida antigamente, dos clássicos de filosofia, ou os clássicos na geografia não são importantes, são muito importantes. Então o mestrado também me trouxe uma bagagem bem, nossa, bem, realmente muito significativa, nossa, bem importante mesmo, para revisitar alguns clássicos da geografia. Tá? Então foi muito importante para revisitar a introdução ao pensamento geográfico. Então o que eu sempre coloco é que ao tomar uma decisão, vou ao mestrado, o professor ele deve embarcar, né, de corpo e alma, ele deve separar um tempo para estudar, para ler, para escrever, para assim o curso ser bem aproveitado. Mas era isso, gente. Espero que esse depoimento também, além de esclarecer algumas dúvidas, possa despertar em outros profissionais da educação, em outros professores ou outros alunos. Afinal, não existe só um mestrado na área da educação. O sujeito pode ser um mestre em engenharia de materiais, engenharia mecânica, na área da saúde, enfim, né? Você tem o meu caso aqui na educação. Mas espero que inspire outras pessoas a continuar a carreira acadêmica, sempre lembrando, gente, não espere necessariamente um retorno financeiro, principalmente na área da educação, né? Aliás, espere, mas não faça isso, né, sua cruzada para a conclusão do curso, senão as coisas realmente não vão dar certo. Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo episódio aí, até o próximo vlog aqui do canal Lucas Sequinel. Valeu, um abraço!